Oi, pessoal. Nós somos a Isabela, o Marcelo e a Natália. O nosso grupo é responsável pela parte de homonímia e polissemia, e nós ficamos incumbidos de investigar o pequeno dicionário digital WISE da língua portuguesa. Nós nos incumbimos, na verdade, né? A gente escolheu esse tema porque era um dos temas disponibilizados até pela própria professora, mas a gente crê também que o assunto referente às homonímias e polissemias ainda é muito problemático. E o segundo motivo pelo qual a gente vê importância em falar sobre homonímias e polissemias especificamente no WISE é porque o WISE é um dicionário muito novo, né, principalmente nesse formato digital, e o uso de dicionários no colégio ainda não foi implementado como poderia, principalmente se nós notarmos, por exemplo, os dizeres do PNLD, que tem várias sugestões de como a gente pode utilizar dicionários dentro de sala de aula. Um outro fator importante para isso também é o fato de que a implementação de lexicógrafos e lexicólogos na confecção de dicionários do português do Brasil só começou a ocorrer efetivamente nas últimas 3 décadas, perdão. Então a gente revê o uso do dicionário, e principalmente essas questões referentes à homonímia e polissemia são assuntos que não só estão em voga, como têm bastante relevância educacional, né? Como primeira parte do nosso trabalho, a gente define o que nós concebemos como léxico, né? Que, segundo o Krieger, 2006, é um assunto muito complexo, que é um componente de muitas faces e um ponto de cruzamento de muitos estudos linguísticos, né? Então, nós definimos, a partir dos postulados, inclusive citados por Krieger em muitos momentos, de Bakhtin, né? Que nos auxilia a fazer um estudo recorte, né? Ou seja, a gente vai trabalhar com um momento no tempo, espaço e cultura, né? Que é completamente alinhado à perspectiva de Bakhtin do cronotopo, né, e das dimensões da palavra, mas não definimos léxico num sentido estrito, né, simplesmente o interpretamos como as dimensões que a palavra pode tomar no tempo e espaço. Nesse sentido, a escolha do dicionário WISE se fez natural, uma vez que ele é um dicionário digital, né, que tenta se adaptar às necessidades do seu público atual, dos seus usuários atuais, que são pessoas que utilizam a internet, e é um dicionário que se propõe a ser contemporâneo. Agora cabe a gente definir o que é dicionário, né? Dicionário, segundo Faustich 2010, é o livro que dispõe as palavras da língua em verbetes, preferencialmente em ordem alfabética, com o significado disposto em acepções, e pode apresentar equivalentes em outras línguas. Ainda sob a visada dessa pesquisadora, o dicionário também pode ser visto como fonte de informações gramaticais da variante escrita da língua, sinônimos, antônimos, grafias, pronúncia, ou ao menos algum dos elementos anteriores. Então ele tem muitas funções, né? E isso nos leva, no caso, quando a gente fala de verbetes, à necessidade de definir, né, a diferença entre homonímia e polissemia, né? Porque normalmente elas são organizadas dentro do dicionário de maneiras diferentes, né? A homonímia, em resumo, né, lida com as formas idênticas, isto é, sons idênticos e possivelmente grafia também, de duas palavras cujos significados são diferentes. Tá? Enquanto a polissemia, ela lida com uma palavra que tem o significado expandido, né? O Rodolfo Hilary, 2002, diz que a polissemia se opõe à homonímia, né? No sentido de que para a polissemia existir, só é preciso que haja uma palavra, enquanto que para a homonímia existir é preciso que haja mais de uma palavra, né? Se pegarmos o exemplo manga e manga, por mais que elas tenham a mesma forma e o mesmo som, são duas palavras completamente diferentes, né? Para a gente ter um aporte linguístico mais forte também a essa definição do Hilary, a gente usa um pouco
da morfologia de Payne, que basicamente diz que a mesma raiz, né, no caso das palavras polissêmicas, passa por processos de sufixação e composição, enquanto a homonímia, não, né? Ela simplesmente possui a mesma forma, né? Apesar de que ela pode ser derivada ou flexionada, né? Dependendo do caso, claro. Não nos cabe entrar nos detalhes, isso foi uma informação complementar. O público-alvo do ROAS, né, apesar dele poder ser usado para todas as pessoas, como eu disse antes, é o Ensino Fundamental 2, tá? Isso está na introdução do próprio dicionário, e ele possui mais de 19 mil verbetes, né? Sendo assim um dicionário pertencente à terceira categoria do PNLD, né? Ele tem atualmente 32 mil verbetes. E agora a gente entra na parte de macroestrutura. A macroestrutura. Welker define a macroestrutura como a forma que o corpo do dicionário é organizado. Geralmente, a macroestrutura é dividida em 3 partes. As páginas iniciais, que contêm informações relevantes para a compreensão e uso do dicionário, como, por exemplo, a apresentação com o público-alvo, natureza, objetivo e informações metodológicas da construção do dicionário, as instruções sobre como consultar o dicionário e seu funcionamento, listas de conjugação verbal e explicações gramaticais básicas, listas de símbolos, abreviaturas e rúbricas que serão utilizadas no corpo do dicionário. A segunda parte é um miolo do dicionário. A macroestrutura se preocupa com a forma que os verbetes estão ordenados, se é por tópicos ou ordem alfabética, por exemplo. Se existem imagens ou tabelas, elementos que estão no miolo, mas não fazem parte do verbete em si. A terceira e última parte, as páginas finais, normalmente contém informações importantes que poderiam atrapalhar a sistematização e organização do dicionário se fossem inseridas no corpo. Essa parte apresenta itens como anexos, tabelas, enciclopédia e a bibliografia. Mas como um dicionário digital é organizado? Por ser um dicionário online, o pequeno dicionário OAS não segue a ordem convencional de organização de um dicionário analógico. Os verbetes não são organizados em ordem alfabética, não existem instruções de funcionamento nem de uso do dicionário. Vale lembrar que o acesso da versão digital do dicionário é condicionado à compra de uma versão física, o que nos faz pensar que talvez a versão digital seja encarada como um complemento da versão analógica e não um dicionário independente. Na página inicial, o pequeno dicionário OAS possui 5 elementos: a barra de pesquisa, onde o consulente deve digitar a palavra a ser pesquisada, 2 setas que alternam entre os verbetes já pesquisados, um ícone de menu sanduíche, que redireciona o usuário para a página de apresentação do dicionário, e o ícone de saída, que redireciona para a página de login do dicionário. Ao pesquisar uma palavra, novos menus aparecem. No topo da lista está a opção de alternância entre dicionário e enciclopédia, seguida do menu Procurando, que sugere palavras que são formadas pela palavra pesquisada, o menu Talvez Você Procure, que sugere palavras com semelhanças de escrita com a palavra pesquisada, e, enfim, os menus expansíveis, com informações gramaticais, locuções, conjugações, entre outros. Enquanto na sua versão analógica, o pequeno dicionário OAS segue uma organização padrão de macroestruturas, a versão digital apresenta elementos das páginas iniciais dentro dos próprios verbetes, como, por exemplo, quadros de conjugação de verbos e informações gramaticais relevantes. Além disso, a versão digital utiliza de recursos inteligentes como hiperlinks e mouse hover, que otimizam o uso do dicionário, fazendo a tabela de abreviações, rúbricas e símbolos praticamente desnecessária. A ausência de instruções de uso do dicionário, porém, não é justificada e pode potencialmente tornar a consulta do dicionário digital uma tarefa mais difícil e menos eficiente do que poderia ser. A microestrutura. Santiago define microestrutura como as informações ordenadas dentro do verbete. Geralmente, a microestrutura do dicionário é formada pelo lema, a classe gramatical, informações de gênero e número, separação silábica, transcrição fonética ou indicação de pronúncia, entre outras informações relevantes dependendo do público-alvo do dicionário. Diferente da macroestrutura, a microestrutura do pequeno dicionário OAS, em sua versão digital, é muito parecida com sua versão analógica. Suas maiores mudanças têm relação com o suporte.
Enquanto a versão analógica se utiliza de ícones, abreviações, rúbricas e referência aos modelos de conjugação, a versão digital não tem tanta preocupação com o espaço, usando as palavras no geral por extenso e, nos poucos usos de abreviação, dando a opção do recurso mouse hover, que vai exibir o significado da palavra abreviada no canto superior da tela. Além disso, informações gramaticais, etimológicas, conjugações, entre outras, se encontram em menus dentro do próprio verbete, tornando a consulta mais simples e de mais fácil visualização. A título de comparação, colocamos aqui a chave de uso do dicionário analógico e suas diversas explicações sobre as partes do verbete. Nota-se que as informações são essencialmente as mesmas, com o formato se adequando aos seus contextos. Resumindo, a macroestrutura do pequeno dicionário WISE não possui uma série de informações que são de extrema importância para o consulente, principalmente sobre explicações de modo de uso de um dicionário. A microestrutura, por outro lado, é muito parecida e bem adaptada para o meio digital, facilitando assim o uso do dicionário. Acreditamos que o uso do dicionário digital vem como facilitador de ensino, sendo uma poderosa ferramenta para o ensino de português como segunda língua. Exploraremos em seguida a forma que os fenômenos de homonímia e polissemia são trabalhados nesse dicionário, para, enfim, propormos uma atividade utilizando o dicionário digital. Homonímia e polissemia no WISE. Enquanto a gente realizava a nossa investigação sobre a macro e microestrutura do dicionário, né, com o foco em polissemia e homonímia, a gente se deparou que o dicionário ele orienta as diferenças entre um e outro, tal como Faustiche, né, descreve em seu artigo sobre análise de macro e microestruturas, né, de 2010. Ou seja, ele usa números antes das entradas quando se trata de homonímia e números depois, né, abrindo uma nova categoria quando se trata de polissemia. O que a gente comenta antes de entrar no que a gente achou problemático desse dicionário quanto às definições polissêmicas e homonímicas é que nós queremos que a definição categorial não é suficiente para que o aluno consiga entender com propriedade as diferenças entre as duas categorias. Se no manual do dicionário fosse apresentado um guia que auxiliasse o aluno a utilizar melhor e diferenciar melhor esses casos, né, de homonímia e polissemia, além das categorias numéricas propostas por Faustiche, a utilização do dicionário se tornaria mais presente e mais amigável dentro de sala de aula. Nós queremos que, no caso do dicionário WISE, a diferenciação entre homonímia e polissemia se concretiza de maneira satisfatória, uma vez que as entradas não se limitam, muitas vezes, às definições referentes às palavras em questão, mas trazem consigo exemplos em contexto, e isso pode auxiliar o aprendiz a adquirir aquelas novas palavras com mais facilidade. Porém, fazemos uma ressalva. Não encontramos exemplos que contextualizassem todas as entradas. Só algumas apresentavam exemplos. Às vezes, palavras com 4 entradas possuíam só 2 exemplos. Proposta de atividade. A atividade proposta tem como público-alvo alunos hispanofalantes em contexto de imersão, que estão no segundo segmento do ensino fundamental, no 7º ano, e possuem de 12 a 13 anos de idade. O uso do dicionário em sala de aula serve para apoiar os alunos do ensino fundamental, criar o hábito de consulta e mostrar possibilidades de uso do dicionário digital. A aula deve ser dada presencialmente, no horário contrário ao turno de aula do aluno, para servir de maneira a reforçar as aulas que são dadas regularmente. O texto motivador da atividade é uma poesia. Nesse gênero textual, é grande a incidência de palavras homônimas e de palavras polissêmicas. Por esse motivo, optamos por colocar uma poesia como o texto motivador. Elaboramos questões de interpretação de texto, já que para fazer uma boa interpretação da poesia, deve-se compreender bem o sentido das palavras que a compõem. Propomos ao aluno que dê a definição de cada palavra conforme as suas próprias experiências e seu próprio conhecimento prévio. Depois disso, ele pode fazer a consulta no dicionário, para que tenha certeza
do significado da palavra que ele acabou de definir. Após a atividade, existe um quadro que explica o que é a homonímia e quais são os seus diferentes tipos. A próxima atividade tem como texto motivador uma tirinha, que é um gênero textual que costuma fazer bastante uso de palavras polissêmicas. Nas questões elaboradas a partir da tirinha, questionamos o aluno sobre o sentido da palavra paciente e sugerimos que consulte o pequeno dicionário OAIS online e escreva as informações que não sabia sobre o sentido da palavra paciente. A partir das definições de homonímia dadas anteriormente, questionamos o aluno se consegue notar alguma diferença em relação à polissemia. Para atestar que o aluno compreendeu de fato o conteúdo, pedimos que faça uma pesquisa em casa e escolha uma palavra homônima ou polissêmica e escreva um texto, faça uma tirinha ou um desenho que traga os diversos sentidos da palavra escolhida. Após a atividade, colocamos um quadro com a definição de polissemia, para que o aluno faça consulta caso tenha alguma dúvida ou dificuldade ao fazer a atividade. Conclusão. Considerações finais. A aquisição lexical é um processo profundamente pessoal, que envolve associações e reflexões que se apoiam nas nossas próprias vivências. A partir desse pressuposto, concluímos que o uso de dicionário em sala de aula é de suma importância para favorecer a aquisição de novos lexemas e para o esclarecimento de aspectos semânticos e gramaticais de palavras homônimas e polissêmicas. Essa afirmativa é reforçada com base no fato de que os alunos possuem diferentes experiências entre si e que, por vezes, o uso de determinadas palavras pertencentes ao âmbito escolar e seus respectivos significados não se fazem presentes em seus cotidianos. A polissemia e a homonímia são fenômenos que geram certa confusão quando se trata de aquisição lexical pelos falantes do português. Por isso, é um tópico que exige bastante atenção no ensino de português para estrangeiros. No dicionário, o estudante tem acesso às formas das palavras, uso gramatical, relações semânticas, diferenças de formalidade e informalidade e modos de geração lexical. Portanto, o dicionário digital, que é de fácil acesso, possibilita uma melhor aprendizagem, além de dar autonomia para que se realize consultas em uma plataforma de modelo mais atual e dinâmico. O dicionário pode ser utilizado em diferentes momentos na sala de aula, para encontrar o significado de uma palavra desconhecida ao ler um texto, para tirar dúvidas sobre a grafia de uma palavra e até mesmo para checar qual a sílaba tônica de uma delas. A utilização do dicionário contribui de forma significativa para a ampliação do léxico e, consequentemente, para a maneira com a qual o aprendiz lida com o contexto em que está inserido e também na maneira como é visto por aqueles com quem se relaciona. Neste trabalho, investigamos a estrutura e a composição do dicionário OAIS. Constatamos sua importância como recurso pedagógico para o ensino de português como L2 em sala de aula, e que, apesar dos percalços apresentados em termos estruturais, atestamos que a utilização dessa ferramenta se mostra muito importante para a formação de sujeitos mais ativos e capazes de utilizar o português.